Boa noite. Aqui estamos nós, nosso primeiro dia do ENEF 2024. Um ENEF marcante, porque estamos no 30º ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita, com o tema central Viver no Mundo Diverso, trilhando os caminhos do Cristo, com o objetivo geral, sensibilizar a família para a vivência dos ensinamentos de Jesus, oportunizando a compreensão de como a saudável convivência com a diversidade nos aproxima de Jesus. Esse é o núcleo do 21º seu, que está congregando o Campus 1, Liga Espírita de Campos, Campus 2, Grupo Espírita Joana d'Arc, e São João da Barra, os três formando o núcleo do 21º C. E estamos, nesse momento, recebendo o nosso companheiro João Rocha, companheiro de tombos, que está sempre conosco, nos dando apoio em vários eventos, trazendo as suas reflexões, e nessa noite ele vai conversar conosco sobre esse tema geral do ENEF. João, seja bem-vindo, nossas melhores vibrações para você. Obrigado, Adaísa, minha amiga, minha parceira, a todas as demais amigas e amigos presentes aqui, né? É uma alegria, no momento tão importante, da historiografia do planeta Terra, nós estarmos, numa noite como esta, reunidos em nome de Jesus, portanto, na presença dele, para refletirmos essencialmente sobre nós mesmos, né? Então, essa a nossa proposta, é fazer uma linha de raciocínio que nos permita viver com a diversidade, viver com a alteridade, né? Sem nos desviarmos do caminho da verdade que nos conduzirá à vida abundante que nos aguarda logo mais. Conforme combinado com a Daísa, a gente vai fazer uma explanação aqui em torno de 40 minutos, né? Prometo a vocês que eu vou me esforçar muito para ser fiel aos 40 minutos. E no final dessa explanação, fica aberto para comentários, para perguntas, para observações, para questionamentos. E assim a gente vai até o final do tempo previsto, ou se terminar antes, tudo bem, né? E no primeiro momento, a gente gostaria de propor que nós pensássemos no contemporâneo, no, no que está acontecendo agora, nesta ebulição social que nós estamos vivendo, né? Não fica difícil observar que aquilo que Kardec registrou no capítulo 18 do livro A Gênese, quando ele fala que existem movimentos de evolução que são parciais, que são localizados em determinadas regiões, e existem aqueles tempos marcados por Deus e preditos por Jesus que identificam movimentos de evolução geral. E que nós estamos vivendo um destes momentos marcados por Deus e predito por Jesus, de evolução geral, onde, muito mais do que as entranhas do planeta, que, regidas pelas leis da geologia, têm os seus movimentos naturais, é o elemento humano que
estaria e está profundamente mexido com os tempos que estamos vivendo, né? E o elemento humano está mexido porque aquilo que vem de fora confronta profundamente os seus valores, né? O movimento macro na sociedade planetária está impactando profundamente o indivíduo que se vê perdido em seus valores, vê as suas crenças abaladas, né? Vê aquilo que ele sempre fez como plataforma de segurança ser ameaçado pela possibilidade de catástrofe climática, ameaçado pelas guerras, pelos rumores de guerra, ameaçado pela possibilidade de doenças cujo controle, neste momento, seria muito dificultoso para as autoridades governamentais, não é? Ver a parte econômica, que lhe diz muito respeito nesse mecanismo de segurança, também profundamente ameaçada, não é? E, nesse cenário, o indivíduo se questiona, né? O indivíduo entra em crise, porque confronta-se com valores que ele, então, acariciava com esta margem de segurança, e, literalmente, essa margem de segurança está sendo gradativamente detonada diante da enorme crise de valores que acomete a humanidade. Tá? Bem, esse homem que que vive na contemporaneidade e que é obrigado a lidar com valores, com comportamentos, com discursos, não é? Com posicionamentos muito diversos dos seus, não é? E que traz em si uma certa rigidez, né? E aí, nesse aspecto, nós vamos abrir um parênteses aqui para nós pensarmos que o movimento espírita é um movimento que está envelhecendo e com pouca reposição, com pouca injeção de membros jovens, não é? Que vêm para fazer esta renovação. Tá? Então, reconhecendo que o movimento espírita está envelhecendo, não é difícil perceber que grande parte do movimento espírita traz valores de conservadorismo, né? Porque foram educados dentro desse período da sociedade brasileira, em que esses eram os valores que eram passados dos pais para os filhos, apregoados na escola, e o que nós vivemos hoje é uma profunda revolução de tudo, de todo o conhecimento humano, né, de todo o comportamento humano, e nós podemos estabelecer um marco para esta mudança lá na década de 1980, quando a tecnologia, através da informática, né, botou seus pés definitivamente na sociedade humana. Desde então, nós acompanhamos não apenas uma revolução tecnológica, mas acompanhamos também uma revolução de valores que levou aquele modelo familiar de outrora, onde a mulher ficava em casa para cuidar da família, da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos, e o homem saía para trazer o sustento, a um modelo em que agora todos necessitam sair de casa, todos necessitam ir atrás do sustento, não é? E aquelas figuras que antes organizavam o psiquismo das gerações passadas, pai e mãe, tendo agora se ausentado do contexto do lar, provocaram nos seus rebentos, e aí a minha fala que não tem nenhuma conotação de culpa, é apenas um movimento natural que nós estamos observando e analisando, não é?
uma falta de um organizador psíquico, levando aquilo que já era um conflito natural entre gerações, a cada geração os valores se renovam e a geração atual entra em conflito com a geração anterior. Levou agora, com a geração atual, um conflito muito mais agudo, muito mais intenso, né? Muito mais sedimentado, né? Provocando essa enorme crise de valores. Paralelo a isso, nós observamos a geração que domina a cena do poder mundial, profundamente perdida no materialismo, né? E conduzindo o destino do orbe a flertar perigosamente com uma guerra em escala mundial, muito diferente do que seria, do que foi a Segunda Guerra Mundial, porque agora os países estão muito mais armamentados, com armas de destruição em massa ainda mais potentes do que aquelas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Hashtag fica a dica, quem não assistiu o filme Oppenheimer, assista, né? Para compreender um pouco do que nós estamos falando. E aí chegamos nesse cenário de contemporaneidade, olhando para o horizonte e nos perguntando: o que é que tem ali na frente? Se os valores estão em profunda transformação, se nós estamos sendo obrigados a renovar esses valores, a repensar esses valores, né? Se a tecnologia abre cada vez mais campo de conhecimento, de relacionamento, de formas inimagináveis, né? Vi ainda essa semana uma propaganda que me deixou estarrecido, né? A Arissa está até me perguntando aqui se eu estou fazendo merchandise para alguém, porque eu estou falando de cinema, agora eu vou falar da Apple, que lançou um óculos de realidade virtual que você anda na rua. Com esse óculos, ele vai captando com as câmeras o que está na rua e, ao mesmo tempo, ele vai trazendo informações. Meu Deus, tiramos o pé da realidade e mergulhamos no virtual e nos perdemos de nós mesmos. Perdemos o endereço. Qual é o endereço? Onde está o endereço? Onde buscar segurança? Onde botar novamente os nossos pés numa zona de segurança, num cenário de transição, não é? Onde tudo está mexido e nada se nos apresenta com segurança. É então que nós resgatamos uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, naquele quadro da Santa Ceia, né? Quando ele, reunido com os discípulos, ele se despede deles e ministra-lhes as instruções finais. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está lá em João, capítulo 13, versículos de 34 a 35. Eis o viver a diversidade. Porque se é para nos amarmos uns aos outros, não é? Então nós temos que amar a diferença. Nós temos que amar a diversidade. Porque amar aquilo que é conhecido é fácil, né? Amar o que se assemelha a mim é fácil, né? Amar o que diverge de mim, eis o desafio do aprendizado,
o desafio da afetividade, o desafio de fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Não é por outro motivo que Jesus coloca o amor como a solução definitiva para o homem. Olhemos para o cenário da contemporaneidade, dos dias atuais que vivemos, e não é difícil entender a falta do amor, começando pela falta do auto-amor, nos levando a buscar na satisfação dos sentidos aquilo que só pode ser satisfeito com o amor, nos levando na posse dos bens materiais aquilo que só pode ser satisfeito com o amor, buscando na necessidade de representatividade no quadro social ou mesmo no movimento espírita, aquilo que só pode ser satisfeito com o amor, na compreensão de que cada espírito recebeu de Deus uma programação única para a sua reencarnação. E que aquilo que se apresenta aos meus olhos diferentes da minha experiência, diferente dos valores que me foram passados na geração em que fui educado e na qual eu interfiro com a minha crítica, com o meu julgamento, porque ignoro, porque é que aquele espírito, que aquele indivíduo veio com aquela programação, eu me torno um devedor da lei ao interferir numa programação que não me pertence, que não é a minha. E, claro, isso é válido, inclusive, para aqueles cuja responsabilidade de educar e de aproximar de Deus pertence a nós. Qual é a programação que a minha filha Cecília trouxe no campo da sexualidade? Nesse momento, eu não faço a menor ideia. Qual é a programação que a minha filha Cecília trouxe no campo político? Eu não faço a menor ideia. Qual é a programação que ela trouxe no campo da religiosidade, no campo religioso? Eu não faço a menor ideia. Mas ela tem uma programação, como cada um de nós tem. Então, entender que as experiências são únicas, que cada um tem uma programação reencarnacionista adequada à sua necessidade de evolução espiritual, de se reconciliar com o seu passado e avançar através das provas no processo evolutivo, só é possível se nós amarmos. Só é possível se nós respeitarmos. Só é possível se nós acolhermos. Só é possível se nós fizermos um esforço verdadeiro de entender o diferente. Entender que o diferente não é ruim. O diferente é somente diferente. E assim como cada um de nós, quando nos associamos a uma instituição espírita, levamos para ela características muito particulares e que, reunidas estas características num corpo de trabalho, vai se constituir no movimento de trabalho que aquela instituição produz, porque as características diferentes de cada indivíduo se reuniram ali para produzir o todo, não é diferente no quadro social. Muitos dos conflitos que nós observamos na cena macro-social vêm do fato do indivíduo não se aceitar, de não se conhecer e acabar seguindo diretrizes que lhe foram impostas e ditas como corretas, e especialmente
pelos valores que, dentro da convivência familiar, eles receberam. Esse indivíduo perdido, que precisa encontrar o caminho para o amor, ele necessita de um roteiro, não é? E nós nos propomos hoje aqui a trazer, a ideia não é nossa, obviamente, nós retiramos lá do Plenitude, da Joana de Ângeles, no capítulo 8, chamado Caminhos para a Saúde, né? E aí, Joana nos fala que Buda, no passado, recomendava uma via de salvação em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Bem, a gente, assim como lá em O Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec dirige a pergunta e o espírito de Santo Agostinho responde: qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a pergunta de Santo Agostinho é: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Bem, porque um sábio da antiguidade já vos diz? A nos mostrar que a informação não é nova. Isso já está aí há bastante tempo e nós temos sido absolutamente negligentes com isso, porque dentro desta crise de valores que nós vivemos, há uma crise especial que acomete o movimento religioso e, em especial, o movimento espírita. A crise entre o meu livre-arbítrio e a vontade divina. Esta é uma crise que permeia toda essa enorme crise de valores que a sociedade humana vive. Ainda não logramos obedecer às diretrizes do bem. Queremos ainda fazer do nosso jeito, não tendo aceitado que o nosso jeito tem sido catastrófico para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Basta ver as expressões de violência que temos observado, de truculência, de preconceito generalizado, nos dando conta que, em verdade, o indivíduo não é que ele não aceite o outro, ele não aceita a si mesmo e, por isso, ele agride ao outro. Então, para trazer um prumo, trazer um equilíbrio, né, Buda, lá no passado, Joana resgata esse pensamento de Buda, né, para nos mostrar também que o pensamento é universal e ele também é antigo, de forma a nos orientar, de maneira que a nossa convivência se torne efetivamente fraternal, que nós possamos acolher a diferença, porque é assim que caminharemos com o Cristo e para o Cristo. E a primeira proposta de Joana está no crer retamente. Crer retamente, porém, é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. E vamos, nesse momento, pensar na nossa crença nos 5 pontos das verdades universais que os espíritos nos ofereceram através da codificação. Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. E vamos, num exame de consciência coletivo, nos questionar se nós vivemos esta realidade no nosso cotidiano. Se nós nos movimentamos e organizamos a nossa vida em torno da imortalidade, em torno da reencarnação, em torno
da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados e, claro, a crença mais profunda e ancestral que nós trazemos, a crença em Deus. Para nós compreendermos que a nossa crença tem mudado de rota, ela tem se adaptado muitas vezes às circunstâncias, produzindo em nós uma ética da circunstância. Então, ajustar a nossa crença para que ela seja uma crença reta, e ela só pode ser uma crença reta na medida em que ela se baseia no triângulo amoroso que Jesus nos ofertou. Amar a Deus sobre todas as coisas, o ápice do triângulo, ou vértice superior do triângulo, e ao próximo como a si mesmo. Então, se a nossa crença não nos conduzir a esse triângulo amoroso, como nós vamos amar a diversidade? Como nós vamos amar aquilo que é diferente, aquilo que nos desafia, aquilo que nos puxa para fora da zona de conforto para nos obrigar a lidar com o novo que se nos apresenta, e cada vez numa velocidade vertiginosa. Então, ajustando o crer corretamente, retamente de Buda com o Evangelho de Jesus, nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Crer retamente conduz ao querer retamente. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada, da crença desejada, profundamente desejada. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porquanto degeneram os ideais que devem permanecer pulcros. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade de que se devem revestir. Então, o primeiro passo é crer retamente para depois querer retamente. Mas o que eu quero? O que é que de fato eu quero? Eu quero que o outro mude a sua visão de mundo, o seu comportamento, os seus valores, para que eu me sinta confortável na presença do outro? Ou eu quero amar no padrão que Jesus nos propôs? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sem filtros, sem vírgulas, sem senões, sem porquês, mas amando a todos de maneira incondicional. É para este querer que o meu querer está direcionado, porque se for, nosso livre-arbítrio e a vontade de Deus estão em sintonia. No entanto, se o meu olhar para o outro ainda é um olhar de preconceito, um olhar de exclusão, eis o momento em que a crise entre o meu livre-arbítrio e a vontade de Deus se manifesta, e para conectar este segundo passo de Buda com o Evangelho de Jesus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o meu tesouro está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Ou o meu tesouro está em farinha pouca, meu pirão primeiro? Quando se crê e se quer retamente,
fala-se com a mesma qualidade de intenção. E essas palavras, conforme se refere o Evangelho, exteriorizam o de que está cheio o coração. A fala, minhas irmãs e meus irmãos, vai carregada da vibração da emoção, qualificando-a no campo energético. Percebam que quando a nossa fala não está comprometida com equilíbrio, com o bem, com o bom, com aquilo que é nobre, ela é uma fala leviana. Ela é uma fala que tem o poder de desarticular a harmonia. Ela é uma fala que pode levar ao outro um conteúdo de desespero. Enquanto que, se você crê retamente, se você quer retamente, a sua fala se sintoniza com o crer e com o querer retamente, produzindo o verbo, a ação que edifica, que levanta, que constrói a própria vida íntima nas bases do Evangelho, que vai produzir o homem regenerado, o homem de bem, e os indivíduos que vão se somando nessa crença reta, neste querer reto e nesta fala reta, vão produzir a sociedade regenerada que a doutrina espírita nos fala, onde a diversidade é tratada com naturalidade, porque a obra do universo é diversa. E para conectar esse texto com o Evangelho de Jesus, sobre o falar, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, ou seja, quando a fala não expressa a verdade, quando ela é excessiva em querer colorir, elogiar ou vender uma falsa imagem de superioridade em qualquer campo, deixou de ser uma fala reta. Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. Ora, então, se eu creio retamente, se eu quero retamente, se eu falo retamente, o próximo passo é viver retamente. As ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modus vivendi. Quem age retamente, vive retamente. E nesse ponto eu proponho uma reflexão. Nós já entramos no Espiritismo há bastante tempo. E o Espiritismo, de alguma forma, já entrou em nós também há bastante tempo. O quanto de Espiritismo tem agora saído de nós nesta elaboração necessária entre conhecer a doutrina, internalizá-la, para que ela dite o nosso viver. E para conectar esse trecho com o Evangelho, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. O passo imediato, então, não percamos de vista, crer
retamente, querer retamente, falar retamente, viver retamente, esforçar-se retamente. Sem esforço, nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se faz vitorioso. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Eu quero pegar essa última fala da Joana aqui, né? A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Pensemos em nós enquanto cidadãos, com um papel político, um papel social, um papel familiar, um papel religioso. E percebamos se há, de fato, intensidade em nós. Percebamos qual é o volume que tem sido o nosso padrão. Se nós estamos mais para o frio, se nós estamos mais para o morno, se nós estamos mais para o quente, ou se nós alternamos muito entre estas três intensidades. Porque a intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter, desvela a sua personalidade, mostra de fato naquilo que você investe, que nós investimos, que nós buscamos. Fala daquilo que lá no livro Ação e Reação, quando André Luiz, acompanhando um instrutor espiritual, vai perguntar a dois obsessores que obsidiam um homem envolvido no materialismo, na posse do dinheiro, e o instrutor do André Luiz pergunta para eles: qual é a técnica que vocês utilizam para obsidiar? E aí eles respondem: é muito fácil. Todo ser humano, para além dos desejos do dia a dia, o desejo de ter uma roupa boa, de se alimentar bem, de morar numa boa casa, de ter um dinheiro confortável, para além desses desejos cotidianos, todo mundo tem um desejo central. Nós só observamos. E quando descobrimos o desejo central, nós só estimulamos. O resto, a natureza humana faz. Portanto, aonde nós botamos intensidade, ali está o nosso desejo. Ali está o nosso tesouro. Ali está o nosso coração. Temos sido mornos no movimento espírita? Tem faltado intensidade de alegria, de entrega, de partilha do movimento espírita? Na nossa atuação como membros desse movimento, será que foi a falta desta intensidade que produziu a ruptura na última eleição presidencial e que caminha até os dias de hoje? E para conectar esse trecho com o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8:32. Esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo, condutor da vida para a vida, da vida Deus para a vida nós. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande e a direcione.
Quem sou eu diante da diversidade? Quem sou eu diante da diversidade sexual que me incomoda? Quem sou eu diante da diversidade política que me incomoda? Quem sou eu diante da diversidade tecnológica com a qual eu não sei lidar? Quem sou eu com a diversidade de valores que se entrechocam na convivência social? Quais são os pensamentos que se produzem em mim? Quais são os sentimentos que produziram esses pensamentos? Quais são os desejos que produziram os sentimentos e que produziram os pensamentos? Se eu não sei responder, eu sou um barco à deriva no mar da evolução. Eu estou perdido. Eis a crise de valores. E tendo a bússola da doutrina espírita e do evangelho para nos orientar, mais grave ainda é o indivíduo estar perdido, tendo consigo uma bússola para orientá-lo. Portanto, temos cuidado devidamente do que pensamos? Temos direcionado o nosso pensamento para o que o Evangelho propõe? Ou as coisas mundanas ainda exercem tal poderio sobre nós que elas têm o poder de nos sequestrar do que é espiritual e, portanto, do que é permanente, para a transitoriedade da matéria. Então, se eu não consigo pensar retamente diante da diversidade para aceitar a diversidade, eu me perco, tanto na dificuldade em aceitar a diversidade, e se eu nego a diversidade, eu nego o ser humano. E Jesus é taxativo. Aquele que fizer o mal a qualquer um destes pequeninos, é a mim mesmo que o faz. E para conectar esse trecho ao Evangelho, respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. E por fim, chegando ao último passo, o hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Fixam-se nos painéis da memória, por educação mental perniciosa, em maior quantidade, as impressões infelizes, os atos reprocháveis, as aspirações inferiores e, por isso, afirma-se com leviandade que meditar é muito difícil. Basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais e se criarão as bases da meditação. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Por mau hábito, quando algo de negativo acontece, a pessoa se deixa consumir, entregando-se, comentando, repetindo e fixando, quando a atitude a tomar deveria ser totalmente oposta. No entanto, quando algo de bom e útil acontece, raramente se analisa, penetra e revive, logo substituindo-o por outro fato desagradável, acostumando-se com o último em detrimento do anterior. Natural que, desacostumado à reflexão em torno do bem e da paz, da saúde e da alegria, tenha dificuldade em meditar retamente. Nas primeiras tentativas, os arquivos da memória liberam as impressões deprimentes, perniciosas, e o candidato desiste, quando deveria prosseguir com esforço para libertar-se dessas e fixar as novas imagens e aspirações geradoras de saúde, de felicidade. A concentração é a fixação da mente por interesse ou seleção em qualquer pensamento
em alguma ideia especial que se deseja analisar ou reter. Meditar é aplicar a concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Jesus afirmou: o teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for um só, todo o teu corpo será luminoso. Se o indivíduo permitir-se olhar para dentro, todo ele se torna uma só ideia visual. Ao captar a luz divina, igualmente, todo fará luminoso, e nenhum sofrimento o perturbará, graças à aquisição da saúde integral. A meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e a do organismo físico. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento. E para encerrar esse primeiro momento, nós trazemos de volta a reflexão inicial, a diretriz essencial e inicial do nosso raciocínio de hoje. Para lidar com a diversidade sem nos desviar dos caminhos do Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Obrigada, João. Nós temos algumas questões no chat. A primeira que está aqui, que é negar-se a si mesmo. Muito bem. Nós, nós somos espíritos que estamos numa fase inferior, onde o ego predomina, onde o ego se sente o centro da consciência e onde os vícios morais são o ambiente onde nós nos movimentamos, aonde o eu quero é do meu jeito, é o meu gozo, é a minha satisfação, é a minha visão de mundo, é a minha opinião. Então, negar-se a si mesmo é negar a essa prepotência do ego para permitir encontrar o Deus imanente que vibra dentro de cada um de nós. Ok. Tem outra questão aqui, estou localizando, somente. Saiu do lugar que está. Tem gente dizendo que é um prazer, né, te ouvir. João, agora é Yasmin. João, te escutar traz um entendimento de entrega para mim tão bom. Obrigado por estar aqui hoje. Estou adorando o encontro. Aí depois tem uma questão colocada por Lucas. A diversidade pode ser comparada a uma lei natural pelo fato de que, sem diversidade, não aprendemos a aceitar outro irmão? Pode É, Deus fazer uso, juntamente com a reencarnação, prover disso uma alavanca da nossa moral?
Não consigo imaginar um mundo sem diversidade. É só olhar para a natureza, gente. Olhe para os vegetais, olha para o reino animal, né? Aí, quando chega na espécie humana, o que que nós queremos fazer? Formatar tudo dentro de uma caixinha. Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que sentir igual, todo mundo tem que se expressar igual. Percebem a incoerência que isso representa? Isso é altamente incoerente a gente achar que, porque tem, por exemplo, uma maioria heterossexual, que isso é o normal e que as outras expressões de sexualidade são equivocadas. É só a gente parar um pouquinho e pensar que a necessidade de ter uma maioria heterossexual é para fomentar a geração de corpos, de maneira que os espíritos venham ocupar esses corpos nas suas experiências. Mas, a partir deste momento, a experiência é individual, intransferível e diversa. Ela não vai seguir a cartilha que nós queremos que ela siga. Ela vai seguir a cartilha da natureza. E a cartilha da natureza, como o Lucas observou muito bem, é a cartilha da diversidade. Não tem outra pergunta aqui no chat. Tem uma colocação de Evaldo, falando que foi muito boa, né, maravilhosa explanação. Grande aprendizado sempre, se tornar livre das correntes do desejo e ter alegria no cumprimento do dever. Parece que apareci. Yasmin colocou agora. Quais são os valores de Cristo nesse contemporâneo, nesse mundo contemporâneo? Yasmin, querida, eles nunca mudaram. Desde o período clássico, que foi a época que Jesus esteve aqui, até os dias atuais, e não vão mudar nunca, porque os valores de Jesus são os valores da lei universal. Então, continua ali aquela regra áurea que João registrou no seu evangelho. Um novo mandamento vos deixo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. E aí é interessante que a gente raciocine, que a gente pense, porque já existia no Velho Testamento, não é? No Deuteronômio, não, no Levítico. Já existia lá no Levítico o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E no momento do evangelho, olha que interessante, no momento do evangelho, um fariseu se aproxima de Jesus e lhe questiona o que fazer para alcançar o reino de Deus. E Jesus responde a ele com uma pergunta: o que está escrito? Como lês? E aí o fariseu, demonstrando conhecimento, ele vai falar: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos perceber que quando Jesus deixa esse mandamento para os discípulos, ele atualiza o pensamento do Levítico, porque o Levítico manda que nós amemos uns aos outros como nós mesmos. Mas Jesus sobe o sarrafo. O valor dele, Yasmin, é que vos ameis uns aos outros como ele, Jesus, nos amou. E aí nós precisamos nos debruçar sobre o Evangelho e perceber como é que Jesus acolhia o inimigo, como é que Jesus acolhia o amigo, como é que Jesus acolhia o doente, como é que Jesus acolhia o hipócrita, como é que Jesus acolhia o manipulador, como é que Jesus acolhia aquele que era apegado, como é que Jesus tratava aqueles que eram próximos, para nós entendermos como é amar como ele nos amou. Então, na verdade, os valores de Jesus não mudaram, porque eles representam a lei divina e a lei divina é imutável. Algum companheiro quer fazer alguma pergunta
oralmente, ou algum comentário? Estou vendo umas carinhas assim, Eu quero fazer carinhas. uma pergunta, Daísa. Já que Faz ninguém se então. dispôs a fazer, eu quero Vai, fazer uma irmão. pergunta. Posso? Pode. Onde reside o nosso medo de nos entregar sem reservas ao Evangelho de Jesus? E a gente não precisa responder agora, não, tá? Mas a gente precisa Eu deixar me essa atrevo a pergunta responder. latejar Oi, Carlinhos está até a falando. gente encontrar a resposta para ela. Foi quem que falou? E congelou a internet. Eu ouvi uma voz, ou eu estou ouvindo vozes? Foi Carlinhos. Carlinhos, só a sua imagem que congelou, a sua voz está perfeita, pode falar. Carlinhos, pode falar, sem medo de ser feliz. Carlinhos brincando de estátua essa hora, cara. O João também. Tem uma colocação no chat aqui. Espera só um pouquinho. João, conviver com a diferença é aceitar os valores, mesmo que eticamente julgados por nós como errados? Cadê João? Ah, tá. João, você ouviu a pergunta, João? Você ouviu, João? Não, Eu vou não ouvi, repetir. não. Eu caí. João, conviver com a diferença é aceitar os valores, mesmo que eticamente julgados por nós como errados? Eita, que pergunta legal. Que pergunta legal. É minha, João. É... Foi Vicente. Vicente. Ei, Vicente, que legal. Olha só, nós produzimos uma enorme... Ih, acho que travou de novo. Não travou, Acho que eu não. vou cair de novo. Então, estamos te Ah, não travou, ouvindo, não? João. Estamos Não, te porque a imagem ouvindo, de João. todo mundo congelou. Ah, então tá ótimo. Olha bem, nós carregamos uma enorme confusão, quando nós misturamos o pecador com o pecado. Vocês continuam a me ouvir, gente? Estamos te ouvindo. Ah, tá. Então, muito bem. Então, nós carregamos essa confusão, nós confundimos o pecador com o pecado. Aonde essa confusão nos leva? Essa confusão nos leva a fazer uma mistura desses valores. Por quê? E vejam bem, todo comportamento que nós apresentamos agora, ele é temporário. Nenhum comportamento em nós aqui é definitivo. Se tiver um de nós aqui presentes hoje no estudo que já tenha uma capacidade de amar superior à dos outros que estão aqui, acredite, essa capacidade superior de amar, ela ainda vai se desenvolver até a perfeição. Entende? Então, assim, quando a gente separa o pecador do pecado, a gente compreende que tudo é transitório. Está todo mundo em experiência. Está todo mundo aprendendo. Então, o comportamento que o indivíduo tem hoje, exatamente porque nada é definitivo, porque nós ainda não alcançamos a perfeição, ali na frente, os valores se renovarão. Então, por eu confundir o pecado com o pecador, eu pego o meu valor, digo que ele é o correto,
E aí eu julgo todo mundo que se comporta diferente do meu valor. Então a diversidade é compreender isso. Cada um de nós é um peregrino. Nós estamos peregrinando rumo à perfeição, sofrendo experiências únicas, particulares, que no final vão se somar e produzir o espírito puro, o espírito perfeito. Então, quando eu olhar para um irmão que está, por exemplo, num processo depressivo, num irmão ou numa irmã, não quer dizer que ele é inferior a mim, quer dizer apenas que ele está necessitando, naquele momento, da experiência da depressão para aprender. Quando eu olhar para alguém que está numa experiência de sexualidade diferente da minha, compreender que aquilo não é pior ou melhor, é o aprendizado que aquele espírito elegeu para si naquele momento da sua trajetória. Quando eu ver um irmão entrando na vida pública, na política, com seus equívocos, entender que ali está o campo de experiências que ele elegeu para si. Da mesma forma que a vida de cada um de nós é o campo de experiências que nós elegemos para o nosso aprendizado. Então, quando nós desvinculamos o pecado do pecador, a diversidade não nos assusta mais. João, a gente está chegando, né, ao momento final dessa parte. Nós queremos te agradecer pela disponibilidade, né, de uma sexta de carnaval. Você está aqui conosco, participando do nosso evento com tanto carinho, com tanta atenção, com tantas reflexões relevantes. Você pode fazer as suas Adaísa, me considerações dá licença, finais. Adaísa. Então, a Vilma trouxe aqui uma questão. Ah, se a gente tivesse mais uma hora. Ela botou A- aqui, eu não vi isso. Ela colocou aqui, ó, o meu medo é em entender o evangelho diferente do que realmente é. Olha que maravilha, Vilma. Só tem um jeito de você vencer esse medo, Vilma. É dar sua cara a bater, querida. É testar, é experimentar, é se equivocar, é retomar, é rever, é refazer. É assim que funciona. É assim que é a diversidade. Muito Era isso, Adaísa. aproveito. Maravilha. Você quer fazer ainda algumas considerações finais? Ô, Adaísa, eu acho que eu já dei a contribuição que eu gostaria de dar. Maravilha, João. Obrigada da nossa equipe para você. Agora, pessoal, nós vamos ter um momento pequenininho de sensibilização com o vídeo que o nosso companheiro Lucas vai exibir. E, a seguir, eu passo para a Jane fazer o nosso momento final de reflexão, de prece, de vibração pelos núcleos. É breve. Ei, Lucas. Ok, vou abrir aqui, tá? Ok.
Deu pra ouvir direitinho? Deu. Podemos fazer nosso relaxamento, nossa prece? Sim, Jane. Uhum. Então vamos, meus queridos, fechando os nossos olhos, agradecer nesse momento a oportunidade da reflexão, o entendimento que nós somos plural e que nesse momento nós possamos nos sentir como se fôssemos pequenos pontos de luz numa teia e onde nós estamos. Esses pontos de luz, eles se conectam, eles se interligam, eles estão emitindo vibrações de paz, vibrações de consolo para muitos lares. A nossa luz se conecta com o todo maior, porque nós somos unidades, mas fazemos parte do todo. A nossa pequena contribuição é capaz de modificar e de acalentar um coração. Que essa nossa vibração também possa estar atingindo todos os polos do ENEF, do COMEERD, que estão fazendo esse trabalho de divulgação, de fortalecimento de laços, fortalecimento da nossa doutrina espírita. O ENEF completando 30 anos, nossas vibrações para que esse trabalho continue e persista. Envolvidos nessa energia, nos sentindo como pequenos pontos de luz interconectados, ligados a esse amor maior do nosso Mestre Jesus, que nós possamos sempre, em todas as circunstâncias, podermos fazer um pouco de diferença nesse mundo tão divergente, neste mundo tão complexo que nós estamos vivendo. Que nós possamos levar para os nossos lares um pouco dessa harmonia, para que esse compromisso firmado na espiritualidade, de termos o nosso lar como nossa escola, possa ser uma lição aprendida, uma lição que muitas vezes, a duras penas e com grandes dificuldades, como um grande laboratório, mas que nós possamos ter força para vencer os obstáculos. Que Jesus nos ampare, que nos fortaleça, que possamos estar unidos nesses dias, nessa energia que os nossos amigos espirituais nesse projeto ENEF Comerge trabalham, que nós possamos também fazer a nossa parte. Que o Senhor nos ampare e nos sustente. Queridos companheiros, a gente não pode perder a oportunidade de fazer a divulgação de duas outras atividades que nós vamos ter nesse início